abençoe. Sirlene Posidônio, seja bem-vinda. Márcio Dias, Deus abençoe a todos vocês. Meu irmão Valdir, César, Cristiane Ribeiro, Deus abençoe. Eide, Deus abençoe. Célia Ferreira, boa noite. Abraço para o nosso querido aniversariante do dia. Vamos adorar o Senhor juntos. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei Boa noite, Anaí. E Sara Cristina Mello, seja bem-vinda. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, meu amor que envolve, atrai-me, Senhor, atrai-me pra o teu lado estar. Boa noite, Lenina e Paulinho. Espero em ti e sumo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor. Habitar em mim, habitar em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, Senhor.
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Célia Ferreira, boa noite. Hoje é um dia especial, nós vamos, todo mundo aí que puder mandar um parabéns, uma mensagem especial, o aniversariante da noite, o reverendo Nilson Cândido Ferreira, mais conhecido como Reverendicíssimo, completando 18 anos hoje, não é verdade, Célia? 18 anos, nosso querido reverendo Nilson Cândido Ferreira completando 18 anos, que fez 40 anos. Então você que está acompanhando aí, pode mandar sua mensagem de parabéns aí para o reverendo Nilson, aniversariante da noite. Aproveita e manda também parabéns para o nosso querido Jusceli e para Valdirene, que estão fazendo 19 anos de casado hoje também. Glória a Deus, que bênção, né? Vamos parabenizar os nossos aniversariantes aí, reverendo Nilson Cândido Ferreira e o Jusceli e a Valdirene, fazendo 19 anos de casado hoje, maravilha. E hoje também, amados, ó, esse eu não sei se deve comemorar, mas deve informar. Hoje, exatamente 2 meses hoje que nós começamos as nossas transmissões de cultos online, né? No dia 18 de março de 2020 foi a nossa primeira transmissão. Nós não tivemos culto de quarta-feira e hoje está fazendo exatamente 2 meses, né? Dia 18 de maio agora de 2020, completando 2 meses aí sem reunião presencial. Mas nós queremos comemorar mesmo, é o aniversário do Reverendicíssimo, e também parabenizar o Jusceli com a irmã Valdirene. Deus abençoe os nossos queridos. Ô Reverendicíssimo Nilson Cândido Ferreira, parabéns pelos 18 anos depois dos 40, maravilha, hein? Deixa eu ver aqui, meus comentários estavam meio travados aqui. Então vai mandando seus parabéns aí, querido. Vai mandando seus parabéns enquanto a gente canta, tá bom? Um abração pro nosso querido Daniel e Tainara, Deus abençoe. Rostane, Maria Fernanda, Miguel e Nilva, Deus abençoe. Carlos, Esaú, Odete, Priscila, o Felipe e a Mariana agora, né? Lá em Valinhos estão conosco. Boa noite, Estênio Avelino, Deus abençoe. Bialdo Campestre, Bianca Sarzi, Deus abençoe, boa noite. Efraim Navarro e Eliette lá em Tapiratiba, Deus abençoe. Iracema Goulart, Deus abençoe. Araí, Juninho, João Vitor e meninas aí que eu lembrei, não esqueci o nome das meninas. Muito bom. Cesarina Magalhães, Luizão e Odete, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Adriana Machado, Fabrício e Edu, Deus abençoe. Todo mundo dando parabéns aí hoje para o nosso querido reverendo Nilson Cândido Ferreira. Valtinho e Patrícia, Deus abençoe. Ageu, Lúcia e família. Na Sub, presbítero Zé Luiz, Vera Lúcia, ô Vera, Deus abençoe. Cristiane, Daniel e Lourdes, Deus abençoe. Vamos lá, vamos adorar essa música aqui especial para o reverendo que gosta bastante dessa canção. Johnny Pereira, Deus abençoe. Benjamin Alves Madeira, Deus abençoe. Água, vinho, tudo. Essa é pro reverendo. Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Vamos juntos, vamos lá? Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Boa noite, reverendo Cleverson, nosso Deus. Dentro da noite brilhou. Parabéns
o reverendíssimo. Das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Vamos juntos, vamos lá. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Boa noite, Evelyn Belo Goulart. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Boa noite, irmão Zé Carlos e Érica, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Aleluia. Boa noite, Benjamin. Não há o que temer. Vamos terminar junto, hein? Não há o que temer. Terminando junto agora. Não há o que temer. Aí, o Márcio fazendo segunda, olha que maravilha. Beleza, Márcio? Obrigado. Cláudia Souza, Deus abençoe. Hoje é aniversário do reverendíssimo Nilson Canto Ferreira. Todo mundo mandando uma mensagem aí, um parabéns especial para ele, que está completando 18 anos. Olha que coisa, hein? Você não imaginava? 18 anos que ele fez 40 anos. Maravilha. E parabéns para o Jusceli e para a nossa querida irmã Valdirene, que estão completando 19 anos de casado hoje. Deus abençoe os nossos irmãos. Um abração para o irmão Zé Carlos e para a Érica, lá de São Paulo, estão aí conosco. A Clay, lá de Areado. Rosana Ribeiro, Deus abençoe. A Mara Janice, Deus abençoe. Tamires Ribeiro. E todos os irmãos que estão conosco aí, sejam muito bem-vindos. Maravilha. Nós começamos com aquela canção belíssima, não é? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser. Junto a ti eu quero estar, né? No poder do seu amor, que chama essa canção. O Senhor pode transformar a nossa vida por causa do poder do seu amor. Boa noite, Érica, Chame Manhone, seja bem-vinda, Deus abençoe. Depois cantamos uma música especial para o reverendo, essa canção que chama-se Nosso Deus. Se Deus está conosco, não há o que temer. E é isso que nós desejamos na caminhada do reverendo. Que Deus continue sendo esse Deus presente, maravilhoso, soberano, e ele não tem o que temer pela presença do Senhor, e nós também, em nome de Jesus. Parabéns, reverendo. Se o reverendo está fazendo 18, né? 18 depois dos 40, então eu vou fazer esse ano 15, né, reverendo? Eu vou fazer 15 depois dos 30, certo? Irmã Regina Ribeiro, Deus abençoe. Isabel Navarro, os queridos de Piratininga, Deus abençoe. Vamos recordar uma musiquinha linda que nós cantamos no domingo? Vamos ver se eu consigo fazer, tá, irmãos? Vamos lá. Maria José, aí da Palmeia, Deus abençoe. Um abraço para os irmãos da Palmeia. Pastor Avelino, Deus abençoe, seja bem-vindo.
Você que ainda não deu parabéns aí pro reverendo Nilson Canto Ferreira, o reverendicíssimo, dá tempo. A Regina tá nos 17 aí, reverendo Nilson. O senhor tá no 18, eu tô em 15 e a irmã Regina tá nos 17, olha aí. Já mandou mensagem, né, Antonetinha? Maravilha, um abraço pra Antonetinha e pro Paulinho, vamos lá. Ah, Carlos, aí não, 7? Ah, 7 depois dos 60, entendi. O Carlos está alegre, feliz da vida, porque a netinha Mariana já chegou. Glória a Deus, né? Vamos lá. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Aí, ó. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh, minha canção. Agora vocês, tu és bom, bom, tu és bom, ele é bom. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, seja o vento a soprar, me ancorar no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, meu coração, seja o vento a soprar, me ancorar no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. É isso aí, vamos juntos? Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, bom. Aleluia! Parabéns, reverendo Nilson Canto Ferreira, pelos 18 anos depois dos 40. Parabéns aí, Deus abençoe. Parabéns para o Jusceli e para Valdirene, que estão completando 19 anos de casado no dia de hoje, junto com o reverendo Nilson fazendo festa. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos orar, queridos, para compartilharmos a palavra do Senhor nessa noite. Como é que é? Fez 4 depois dos 40, né, Zé Carlos? Olha aí, o Luizão disse que fez 19 depois dos 50. Tá todo mundo agora seguindo. Olha aí, pastor Nilson, o senhor lançou moada agora, hein? Agora todo mundo está seguindo o senhor. Maravilha, vai ser todo mundo contando a partir do menor número possível. Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque conforme temos cantado aqui, é no poder do Teu amor que nossa vida é transformada, Senhor. Obrigado, porque Teu amor nos transforma mesmo, pela ação do Espírito Santo, pela obra redentora de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós Te louvamos, porque o Senhor é nosso Deus e o Senhor está conosco, Pai, não há o que temer. E nós podemos, ó Deus, testemunhar, não só com a nossa palavra, com as nossas palavras, mas a nossa vida é um testemunho de que Tu és bom, o Senhor é bom, Pai, e o Senhor tem guardado, tem abençoado as nossas vidas. E agradecemos, louvamos o Teu nome de maneira muito especial, pelos 19 anos de casado do Jusceli, juntamente com a nossa querida Valdirene. Obrigado, Deus, por mais um ano de vida conjugal. O Senhor está concedendo esse casal, abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa sua família, o Léo, ó Pai, abençoa essa casa, conduz esse casal debaixo da Tua graça, do Teu poder, em nome de Jesus, Pai. Oramos, ó Pai, agradecendo de maneira muito especial a vida do reverendo Nilson Cante Ferreira, que hoje completa mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu sustento na vida do Teu servo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem chamado ele para ser um mensageiro, um instrumento, ó Deus, da manifestação da Tua glória. Ele tem sido um instrumento de bênção na vida de tantas pessoas, ó Pai, pregando a palavra, ensinando, orando, Senhor, sendo conselheiro, sendo amigo. E nós Te louvamos por essa vida preciosa aos Teus olhos, preciosa aos olhos da sua família e também da igreja do Senhor que se reúne aqui em Muzambinho e também, ó Deus, que se reúne em vários lugares, ó Deus, no Brasil e fora do Brasil, porque pelo trabalho dele nós temos pessoas atuando em vários lugares. Nós Te louvamos, Te agradecemos por essa vida preciosa, que o Senhor continue a dar saúde, continue a dar graça, direção, a unção do Teu Espírito sobre o Teu servo, para continuar abençoando vidas e glorificando o Teu nome. Nós oramos, Te louvando, Te agradecendo, celebrando essas bênçãos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, aleluia, amém. Oh, glória a Deus. Vamos olhar a palavra, amados, depois a gente canta mais uma canção. Se você não teve oportunidade de ligar, de mandar uma mensagem para o reverendo, aproveita esse nosso espaço, manda o seu recado, o parabéns aí para o reverendo Nilson, que hoje está completando mais um ano de vida, conforme as contas dele, 18 anos, né? 18 depois dos 40, e nós todos agora vamos seguir essa mesma técnica, né, de contar. Eu, por exemplo, esse ano vou fazer 15, depois dos 30, certo? Então, é uma boa tática para você ficar mais animado, mais motivado para os seus aniversários, tá bom? Parabéns para o reverendo Nilson Cante Ferreira, um abração para a Vilma Alves, que acabou de entrar aí, está direto, eu acho, dos Estados Unidos, né, Vilma? Um abraço para você, Deus abençoe. Ok? Vamos ler a palavra agora, queridos. Nós vamos ler um texto muito especial, na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, tá bom? Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14, é o texto para nós essa noite. Diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra maravilhosa que Paulo escreveu a Tito. E o tema da nossa reflexão nessa noite é sermos alvo da graça de Deus. Sermos alvo da graça de Deus. Irmãos, é muito interessante a gente observar
que a gente não gosta de ser alvo no sentido negativo, no sentido pejorativo da palavra. E nós adoramos, né? Amamos ser alvo no sentido positivo da palavra. Então, por exemplo, a gente não gosta de ser alvo de fofoca, a gente não gosta de ser alvo de crítica, a gente não gosta de ser alvo de intriga, a gente não gosta de ser alvo de desprezo ou de zombaria e atualmente de fake news, né? A gente não gosta. E é natural que seja assim, todo mundo que está saudável não vai gostar mesmo. Mas a gente adora ser alvo de elogio, né? A gente gosta de ser alvo de atenção, né? De carinho, de privilégios, de presentes, de bons convites. Então, olha só que interessante, faz parte da nossa maneira de ser como seres humanos, né? Não gostar de ser alvo do que é pejorativo e negativo, mas gostar muito de ser alvo daquilo que é positivo, daquilo que é agradável. E a palavra de Deus nos diz que houve um momento na nossa história que nós éramos alvo da ira de Deus. Da ira de Deus. A palavra diz que todo aquele que não teve encontro com Cristo, essa pessoa está morta em seus delitos e pecados. Né? Ela anda ainda segundo o curso desse mundo. A Bíblia diz que ela anda segundo as inclinações da sua carne, das suas paixões, dos seus pensamentos. E estas pessoas são por natureza filhos da ira. É isso que diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 2. Então houve um momento que nós, que já tivemos um encontro com Cristo também, né, éramos alvo da ira de Deus. Mas diz a palavra que pela misericórdia do Senhor, nós nos tornamos, né, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela manifestação do seu amor, nós nos tornamos alvo da graça de Deus em Cristo Jesus. Foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na história das nossas vidas. Nós nos tornamos alvo da graça do Senhor. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, que era um pastor mais jovem, que estava atuando lá na ilha de Creta, né, conduzindo, liderando um rebanho, pastoreando, recebe a carta do apóstolo Paulo com muitas instruções, e entre elas esse trecho maravilhoso que fala sobre a graça de Deus. Né? E aqui eu queria destacar pelo menos 4 verdades para nós essa noite, né, do privilégio, que é da bênção, que é sermos alvo da graça de Deus. O que significa, nas palavras de Tito, atualizando essas palavras para nós, né, contextualizando, o que significa ser alvo da graça de Deus? Bom, significa que nós fomos alcançados pela graça, que nós somos capacitados pela graça, que nós somos sustentados por essa graça e que nós somos comissionados por essa graça. Pelo menos essas 4 verdades eu queria deixar com você hoje à noite a partir do texto. A primeira verdade de sermos alvo da graça de Deus significa que nós somos alcançados pela graça de Deus. O versículo 11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha que coisa extraordinária. A iniciativa foi do Senhor, a iniciativa foi de Deus. Então não fomos nós que procuramos a Deus, não fomos nós que amamos a Deus. Não, a palavra de Deus diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós encontramos a Deus porque Ele se deixa encontrar. Nós o buscamos porque Ele nos buscou primeiro. Desde o jardim do Éden, é Deus que sai em busca do homem perdido. Né? Adão, onde estás? Sempre a iniciativa foi de Deus. Né? Então nós só agimos como resposta ao que Deus já fez. E aqui a palavra diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, mostrando que a iniciativa foi de Deus. Sempre foi, sempre é e sempre será do Senhor a iniciativa. Nós só temos condição de tomar alguma iniciativa como resposta do que Deus já fez. E nesse caso, daquilo que Ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E a palavra diz que é graça. Graça é favor imerecido. Não tem nada a ver com os nossos méritos, não tem nada a ver com nossas bondades, não tem nada a ver com o nosso fazer ou deixar de fazer. É obra da graça, favor imerecido da parte do Senhor. Então, é extraordinário que esse texto nos mostra que nós somos alcançados por essa graça. Né? E o apóstolo Paulo tinha uma experiência pessoal tão forte que ele podia dizer, porquanto a graça de Deus, que é esse favor imerecido da parte de Deus, que não considera nenhuma bondade, nenhum mérito humano, né, se manifestou salvador a todos os homens que estão descritos no contexto anterior. O que significa todos os homens? Homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens,
homens mais jovens, jovens, né, escravos, senhores, crianças, de todas as faixas etárias, independente de faixa etária, independente de condição social, independente de grau de instrução, independente do gênero ser masculino ou feminino, certo? Todos os homens nesse sentido, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E entre todos esses homens estou eu, o apóstolo Paulo, né? E ele diz lá em 1 Timóteo, ele se manifestou a mim, que antigamente, no passado, fui perseguidor, blasfemo e insolente. Eu fui perseguidor, blasfemo e insolente, mas sobre mim transbordou a graça de Deus com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 em diante. E ele diz assim, e essa graça, né, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então veja, o que significa nós somos alvo da graça de Deus? Significa que nós somos alcançados por essa graça. A iniciativa é do Senhor. A graça é favor imerecido. E ela alcançou o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo, todos os irmãos que estavam lá na igreja de Creta, Tito e todos os demais, os mais velhos, os mais novos, os jovens, os líderes, os liderados, os anciãos, todos os escravos, os senhores, todos foram alcançados pela graça, inclusive eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que significa ser alvo da graça de Deus? Significa que nós somos alcançados por esta graça. É um presente do céu para nós. Nós que éramos antes alvo da ira de Deus, nos tornamos alvo da graça de Deus. E isso significa que nós somos alcançados. Deus veio ao nosso encontro. E isso me faz lembrar, irmãos, de um episódio muito triste que aconteceu há muitos anos atrás, que se tornou notícia nacional, quando ali em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, um certo dia uma pessoa estava passando, me parece de manhã, e ouviu um choro de uma criança, um choro, um barulho como se fosse de uma criança, e ele olhou para a lagoa e tinha uma sacola plástica, um saco plástico, e lá dentro tinha uma criança chorando. Ela tinha sido jogada dentro daquela sacola plástica, lá na Lagoa da Pampulha. E a única coisa que aquela criança podia fazer era chorar. Ela não tinha a menor condição de salvar a si mesma. Então, esse é uma ilustração, é um exemplo a respeito da nossa condição. Eu e você estávamos como aquela criança, dentro de uma sacola fechada num lago, sem a menor condição de salvação. Né? E Deus veio em Cristo e nos resgatou do pecado, né? Da condenação, da maldição, da separação de Deus, né? Da inimizade com Deus, e nos tornou filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, glória a Deus, porque ser alvo da graça de Deus significa que nós somos alcançados pela graça. Mas mais que isso, significa que nós somos capacitados pela graça. O texto diz, no versículo seguinte, diz assim, educando-nos. Essa graça que se manifestou, diz o texto, educando-nos, para que renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Agora você imagina que coisa extraordinária. Essa graça nos alcança, nós somos alcançados por essa graça, mas nós somos capacitados por essa graça. Em duas direções, capacitados a rejeitar o que não presta e abraçar, acolher, né, e viver aquilo que realmente presta, aquilo que vale a pena da perspectiva de Deus. O texto diz que essa graça vai nos educando, vai nos ensinando, vai nos capacitando a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Aquilo que é natural para nós, a impiedade, aquilo que é mal, aquilo que é perverso, aquilo que entristece o coração de Deus, né? Desagrada a Deus, está na contramão da vontade de Deus, promove desgraça, promove tragédia. Isso é natural em nós, né? Mas a graça de Deus vai nos educando, vai nos transformando para que a gente abandone, para que a gente rejeite, para que a gente deixe a impiedade e as paixões mundanas. Quantas paixões mundanas estão ali fervilhando nos nossos corações? Não é? É a graça de Deus que nos capacita a rejeitar essas coisas. E não só rejeitar o que é ruim, o que é perverso, o que é mal, o que é maligno, o que é pecaminoso, mas abraçar o que é bom, o que é saudável, o que é abençoador, o que transforma. Ele diz que a gente renega as paixões mundanas para vivermos
no presente século, que é um século mau, onde o Deus desse século é o maligno, para a gente viver nesse presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Como é que nós podemos viver de maneira sensata, justa e piedosa? Somente pela graça do Senhor. É a ação do Espírito Santo em mim e em você, que impulsiona, que dá em nós o desejo de fazer aquilo que glorifica a Deus, daquilo que abençoa a nossa vida e a vida das outras pessoas. Né? O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 2, verso 12 e 13, que Deus opera em nós. É Ele que opera em nós tanto o querer como o realizar, o desejar fazer o bem e a capacidade de fazer o bem. Não vem de nós mesmos, vem do Senhor agindo em nós, né? Com o poder do seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Romanos que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então você veja essa força, essa graça, essa capacidade de rejeitar o mal e escolher o que é bom, né? E não só desejar o que é bom, mas fazer o que é bom. Nós sabemos, é obra da graça de Deus em nós. Então essa graça pela qual nós somos alcançados é a mesma graça pela qual nós somos capacitados. Nós somos capacitados. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que você e eu possamos de fato ser alvo da graça do Senhor. E que ela nos alcance e que ela nos capacite a rejeitar o que não presta, jogar fora todo o lixo, tudo aquilo que promove separação entre nós e o Senhor, que promove tragédia nas nossas vidas e conflito entre nós e o nosso próximo. E que ela nos eduque e nos capacite a escolher o que é bom, o que abençoa, o que edifica, o que transforma, o que promove a glória de Deus e a bênção na vida das pessoas, no nome do Senhor Jesus, e promove um senso de realização de propósito na nossa vida, porque nós estaremos em sintonia com a vontade de Deus e com o projeto de Deus para a nossa vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas mais, nós somos alcançados por essa graça, nós somos capacitados por essa graça, mas nós somos sustentados por essa graça, sustentado eu e você. Né? O versículo de número 13 diz assim, essa mesma graça que se manifestou, que nos educa para renegar as paixões mundanas, que também nos ajuda a viver de maneira sensata e piedosa, diz assim o verso 13, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, aguardando a manifestação, aguardando a bendita esperança. O que é a bendita esperança? É a volta de Jesus, né? E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Como é que nós continuamos aguardando, né? Há muita gente pensando, nossa, mas está demorando. Quantos queridos já foram ao encontro do Senhor enquanto o Senhor ainda não veio? Mas aqueles que já partiram para o Senhor, enquanto estavam em vida, eles estavam aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Como é que eles aguardaram? Quem que sustentou eles? Não é quem que sustentou, foi a graça do Senhor que os sustentou, a graça que se manifestou, a graça que está atuando agora, educando, e a graça que está nos dando sustento para aguardar a bendita esperança. Olha só, é uma graça que atua no passado, que atuou no passado, que atua no nosso presente e que atua em relação ao nosso futuro. Então você observa, nós somos sustentados por essa graça. Como é que eu e você estamos de pé até o dia de hoje? Como é que eu e você, diante de um cenário de pandemia, diante de um cenário de crise econômica, né, financeira, política, diante de tanta coisa horrenda que nós estamos vivendo, né, e de incertezas que se espalham por todos os lados. A gente não tem onde apalpar, onde pegar, humanamente falando, né? Porque os políticos estão perdidos, né? Não sabem o que fazer, o pessoal está lutando para ver se consegue achar um remédio para dar fim a esse vírus, né? O pessoal da saúde se esforçando para tentar conter o avanço dessa contaminação e o número de mortos. Nós já atingimos 15 mil, né? 15 mil mortos. Você imagina? Então o que é que nos sustenta num cenário como esse até a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, né? A bendita esperança? O que é que nos sustenta? É a graça de Deus que nos sustenta.
Você é sustentado pela graça do Senhor, né? Pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor, pelo favor imerecido da parte do Senhor. Não é isso que diz o livro de Lamentações? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Porque as suas misericórdias não têm fim, se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então você observa, o apóstolo Paulo diz aqui, ó, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O que é que nos sustenta até que isso aconteça? Ou até que nós estejamos indo ao encontro do Senhor, ou que o Senhor esteja vindo ao nosso encontro? Nós somos sustentados pela graça. Então você observa o que é ser alvo da graça de Deus? É sermos alcançados pela graça de Deus, é sermos capacitados pela graça de Deus, é sermos sustentados por essa graça maravilhosa do Senhor. E eu quero louvar a Deus porque o reverendo Nilson Canto Ferreira está completando hoje aniversário e ele foi sustentado durante esses 18 anos que ele está completando hoje, 18 depois dos 40, e ele foi sustentado pela graça do Senhor. Ele e cada um de nós que aqui estamos hoje, né? Glória a Deus por isso, porque é o Senhor que tem sustentado as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, por essa graça que nos alcançou, que nos capacitou e que tem nos sustentado até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, queridos, o que significa, né, ser alvo da graça? Significa também que nós fomos comissionados por essa graça. Nós recebemos uma missão, um chamado, uma vocação, uma missão. O versículo 14 diz assim, o qual, falando de Jesus, né, o grande Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Como é que foi a manifestação da graça? Foi a entrega de Jesus por nós. Ele se entregou na cruz. O Evangelho diz, ninguém tira a minha vida de mim. Não, não, não. Eu espontaneamente a dou. Ele se entregou por nós. Então o verso 14 diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, resgatar-nos da iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que obra extraordinária. O que é essa graça? É Jesus se entregando por nós, pela vontade do Pai, pelo consenso da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa obra extraordinária, Ele se entregou por nós para nos remir, nos resgatar da iniquidade e purificar, né? Um povo exclusivamente seu, propriedade particular de Deus é o que nós somos. Mas para quê? Olha para quê? Ele diz, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós fomos chamados com um propósito. Nós recebemos uma comissão da parte de Deus. Nós fomos chamados para fazer boas obras. Lá em Efésios capítulo 2, que o apóstolo Paulo faz questão de dizer que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas ele diz lá no verso 10 que nós fomos salvos para as boas obras. E aqui na carta de Tito é muito especial, quando você puder ter oportunidade de ler uma carta pequena, apenas 3 capítulos, quantas vezes o apóstolo Paulo fala com Tito sobre obras, sobre boas obras. Nós somos salvos pela graça, mas fomos salvos para as boas obras. E aqui ele fala daqueles que são reprovados para as boas obras, os falsos mestres. Aqui ele fala que o líder deve ser padrão de boas obras, é o que ele fala a Tito. Aqui ele fala que nós somos um povo, devemos ser um povo zeloso de boas obras. Aqui ele diz que nós devemos estar prontos para toda boa obra. Aqui ele diz que nós devemos ser solícitos na prática das boas obras, porque isso é proveitoso, é excelente, proveitoso aos homens. E por fim ele diz que nós devemos aprender a nos distinguir nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não nos tornemos infrutíferos. Olha para você ver que extraordinário. Então, nós que nos tornamos alvo da graça de Deus, coisa maravilhosa, significa que fomos alcançados por essa graça, significa que somos capacitados por essa graça, significa que somos sustentados por essa graça até a manifestação da glória, a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Mas também significa que nós somos comissionados pela graça.
Nós não temos mérito nenhum. Quem somos nós para fazer alguma coisa para Deus? Como diz o apóstolo Paulo, quem é suficiente para fazer algo para Deus em nome de Deus? Não, nós fomos chamados pela graça do Senhor. É pela graça. É graça, é misericórdia do Senhor. E Ele nos usa, né? Ele faz coisas em nós, Ele faz coisas por nós, Ele faz coisas por meio das nossas vidas. E apesar de nós sermos falhos, pecadores, né? Às vezes erramos, às vezes esquecemos, às vezes deveríamos fazer e não fazemos, mas é pela graça, é pela graça. E nós somos chamados para ser instrumento de boas obras. Então, a palavra diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feitura, nós somos uma obra de arte das mãos do Criador, né? Pela obra da redenção, para fazer as boas obras. Então aqui ele diz, nós somos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que Deus permita que esta verdade do Evangelho, né, que Paulo compartilhou conosco, que nós somos alvo da graça de Deus, possa suscitar em nós algumas respostas, né, algumas respostas que eu anotei aqui para não esquecer. Primeiro, que nós possamos glorificar a Deus pela graça. Abra a tua boca e glorifica o Senhor em nome de Jesus, glorifica. Porque você foi alcançado pela graça, não havia nenhum mérito em mim e em você, não foi boas obras, não foi bom comportamento, não foi potencial que Deus viu em nós, foi graça e misericórdia de Deus alcançando as nossas vidas. Então nós precisamos glorificar a Deus. Abra a tua boca e glorifica a Deus todo dia, porque você foi alcançado pela graça. Use o que Deus te deu para ser bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. A graça de Deus tem capacitado você, sabe, a escolher aquilo que é bom e a rejeitar aquilo que não presta. Então não há lugar para desculpa, não há lugar para subterfúgios, não há lugar para caminhos subreptícios, entende? Não, nós temos graça de Deus sobre nós, para a gente rejeitar o que não presta, abraçar o que presta. Então vamos nos apropriar do que Deus nos tem dado, essa graça, para que a gente possa ser bênção para nós mesmos e para todas as pessoas que se relacionam conosco. Persista rumo ao alvo que Deus colocou para você, sabe? Porque a graça de Deus te sustenta. Você está sendo sustentado nessa pandemia pela graça do Senhor. Então, persista. Seja firme no alvo que Deus colocou para mim e para você. O apóstolo Paulo diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se eu sou sustentado por essa graça, então eu vou prosseguir, eu vou persistir, eu tenho um alvo, é o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado de Deus em Cristo para a minha vida. Também empenhe-se, esforce para fazer o melhor, dê o seu melhor, tá? Você foi chamado para fazer boas obras, então cada um recebeu talentos, recursos, possibilidades, oportunidades, dons, faça o seu melhor. Faça aquilo que você pode. O reverendo Nilson gosta de dizer que aquela mulher que foi aos pés de Jesus, derramou ali o seu perfume, ela fez aquilo que pôde. Faça aquilo que você pode, aquilo que está ao seu alcance, segundo os seus recursos, segundo as oportunidades que se abrem, segundo os dons que Deus te deu. Mas faça o seu melhor. Nós estamos aqui transmitindo essa live, aqui dentro de casa, com um celular simples, tá certo? Com um violão não tão bom, com uma voz que nem se pode comentar, mas nós estamos fazendo o nosso melhor, o nosso melhor. E o nosso pouco nas mãos do Senhor pode se transformar em uma bênção extraordinária. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Então, o nosso pouco aqui, né, desafinado, esquecendo letra, mas o nosso pouco nós vemos como Deus multiplica, como Deus abençoa. Faça o seu melhor, sabe? Porque você foi alcançado pela graça. Você foi capacitado pela graça. Você tem sido sustentado por essa graça. E você foi comissionado por essa graça. Então essa graça não pode ser em vão. Ela precisa ser posta em atuação para louvor da glória do nome do Senhor. E por último, invoque ao Senhor se você ainda não viveu a experiência da graça. Se de repente tem alguém aqui nos acompanhando e você ainda não fala assim, ó pastor, isso é lindo que o senhor está falando, mas isso não aconteceu comigo. Então, quem sabe hoje é o dia marcado na agenda do céu, na agenda do Pai Eterno, para que isso aconteça na sua vida. Você fala, Senhor, eu quero ser alvo da tua graça. Senhor, eu preciso. Eu estou como aquela criança dentro de uma sacola plástica, amarrado, chorando na Lagoa da Pampulha.
e aquela criança foi resgatada por alguém que ouviu o choro. Senhor, tu podes ouvir o meu choro, tu podes ouvir, ó Pai, meu clamor. E eu estou clamando, eu preciso, eu quero, eu dependo, eu desejo ser alvo da tua graça. Me alcança, Senhor, com a tua graça. Senhor, me capacita com a tua graça. Senhor, me sustenta com a tua graça. Senhor, me comissiona com a tua graça, Senhor. Eu quero fazer parte desse povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia! E a palavra do Senhor fala para a gente, né, que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Né? Invoca o nome do Senhor e será salvo. Invoca o nome do Senhor. Tá bom, querido? Faça isso. Nós temos certeza que vai se cumprir essa promessa maravilhosa sobre você e sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa. Agradecendo mais uma vez ao Senhor pelo aniversário, né, do Jusceli e da nossa irmã Valdirene de 19 anos de casamento, em especialíssimo, agradecer a Deus pelo aniversário do nosso reverendíssimo Nilson Canto Ferreira, que hoje está fazendo 18 anos depois dos 40, que maravilha. Se você ainda não mandou a mensagem de parabéns, dá tempo até terminar a live, manda parabéns aí para o reverendo agora, dá tempo, tá bom? E também nós vamos orar pelas famílias enlutadas, né? A nossa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, de maneira oficial, está decretando luto de 3 dias pela quantidade de famílias no Brasil, e não só no Brasil, dentro da nossa denominação, que está enlutada. Então nós vamos orar pelos enlutados. E também orar pela família do Onéias, que faleceu o Onéias hoje, orar pela família da irmã Cleusa. Tá bom? Vamos fazer essa oração, cantar o nosso último louvor e dar o último parabéns para o nosso reverendo Nilson Canto Ferreira. Tá bom? Senhor, nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra maravilhosa, poderosa, extraordinária, pela vida do apóstolo Paulo, pela vida de Tito, e porque o Senhor inspirou, ó Deus, dirigiu, iluminou o apóstolo Paulo, inspirou para que ele registrasse essa palavra extraordinária para a nossa edificação e para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós nos tornamos alvo da graça do Senhor, Pai. Obrigado porque essa graça nos alcançou, nos educa, Pai, nos capacita, nos sustenta e nos comissiona, Pai. E nós queremos responder a isso de maneira, Deus, realmente obediente, de uma maneira, Deus, devotada, em nome do Senhor Jesus. Hoje queremos agradecer, louvar o teu nome, pelo aniversário de casamento do Jusceli, ó Pai, da Valdirene. Obrigado por esses 19 anos de enlace matrimonial. Continua abençoando essa família em nome de Jesus. Oramos também, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Exatamente hoje completamos 2 meses de isolamento social no sentido de cultos não presenciais. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o teu nome. E agradecemos de uma maneira muito especial pelo aniversário do reverendo Nilson. Obrigado pela vida do teu servo. Abençoa ricamente a ele, a sua família. Abençoa o ministério do teu servo. Continua a conduzir, a usar a vida dele com grande poder e graça, em nome do Senhor Jesus, Pai. E hoje, de uma maneira muito especial, oramos, ó Pai, pelas famílias enlutadas. No Brasil, mais de 15 mil famílias enlutadas. Senhor, nós choramos com eles, porque a tua palavra diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, com aqueles que completaram aniversário hoje, mas devemos chorar com aqueles que choram. A tua misericórdia sobre essas famílias brasileiras, em nome do Senhor Jesus, todas as famílias enlutadas no nosso país e no mundo, a tua misericórdia, o teu consolo, a ação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai. E também, de maneira especial, a família do Onéias, que partiu para a glória no dia de hoje. Pai, a tua misericórdia sobre a irmã Cleusa, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus, o consolo do Senhor, a graça do Senhor sobre essas vidas. O Senhor é Deus que também traz consolo pela tua graça. É isso que nós oramos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Não pode esquecer, eu estava esquecendo, hoje é dia da selfie, amados, meu pai, a reunião dos PQGs, estava esquecendo da selfie, por favor, dá tempo ainda, né? Se caso você ainda não tinha tirado a sua selfie, faça isso, por favor, porque ainda dá tempo, tá bom? Nós vamos cantar a última canção, enquanto isso, tira a sua selfie, manda para nós lá no WhatsApp do Galera, ou no WhatsApp da Inesquecível, ou no meu WhatsApp, tá bom? Ou se não der, manda no Messenger. Aí você vai falar, é só para o pessoal de Muzambinho? Não, é para todo mundo, para o pessoal de Marília, para o pessoal de Santo André, para todo mundo que está aqui, São Paulo, Avaí, lá no sul, que está conosco, todo mundo pode tirar a selfie e mandar para nós. É o dia, tá bom? Faça isso.
Vamos lá. Nossa última canção para fecharmos, tá bom, queridos? E nós temos que fechar com uma canção alegre, de gratidão pelo aniversário do nosso reverendo e pelas bênçãos do Senhor, pela graça, porque nós somos alvo da graça do Senhor. Cadê minha palheta? Eu já perdi, vamos lá. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando do teu rio me saciar. Eu te bendirei. Vamos bendizer o Senhor. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver. Eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver. Eu te bendirei. Aleluia. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, então cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor. Teu nome bendirei. Vamos juntos. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor. Teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Todo mundo. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Catedral. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei com a minha vida, a minha voz. Direi, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Aleluia. Obrigado, queridos, pela companhia. Deus abençoe. Um abração para a irmã Rubi, para o nosso querido pastor Getúlio, lá no ABC Paulista. Olha, aquelas fotos maravilhosas, aquelas fotos maravilhosas que você vê eu postar aí às vezes para fazer propagandinha lá no story aqui, tudo crédito da nossa irmã Rubi, tá bom? O crédito é da irmã Rubi, ainda que eu não coloquei lá. Obrigado, irmã Rubi, por essas fotos maravilhosas que ajudam a gente a divulgar aqui. Um abração para o pastor Getúlio, abraço Charles Henrique Ribeiro. Se tirou sua foto, tirou sua selfie, manda para nós imediatamente, tá bom? Gente, ó, beijo para vocês, bom descanso e até amanhã às 8 da noite, se Deus permitir, em nome de Jesus.